e fatores que vão influenciar a nossa organização climática. Bom, a gente pode diferenciar o tempo e o clima de acordo com algumas características. A gente entende o clima como uma condição estável da atmosfera. E a gente entende o tempo como uma condição momentânea da atmosfera. Bom, mas o que isso significa? Qual é a diferença entre condição momentânea da atmosfera, ou seja, o tempo, e condição estável da atmosfera, ou seja, o clima? Como eu posso diferenciar o clima do tempo? Primeiramente, muitos alunos não estão acostumados com essa definição, com a existência dessa definição, e costumam confundir essas duas palavras, mas elas têm significados diferentes. A gente entende como tempo o que você está vendo no momento, é aquela condição. Então, por exemplo, está chovendo, está sol, está calor, está nevando. Essas são condições do tempo, elas são variáveis. Já o clima tem condições estáveis, então você vai dizer, o Rio de Janeiro tem um clima tropical, litorâneo. São características do clima do Rio de Janeiro. São a forma como o clima do Rio de Janeiro se comporta. Ele sempre vai apresentar essas variações. Mesmo que esteja chovendo ou fazendo sol, essas variações de tempo vão acontecer mais ou menos da mesma forma e mais ou menos na mesma época. O inverno eu vou apresentar uma diminuição de temperatura, o verão eu vou apresentar um aumento da temperatura com o aumento da chuva, da quantidade de chuva. Eu tenho uma organização mais ou menos parecida daquele clima ao longo dos anos. É uma condição permanente. Você não diz que o Rio de Janeiro acordou polar hoje. Não, ele vai ser sempre, pelo menos durante bastante milhões e milhões de anos, ele vai sempre apresentar a característica de ser um clima litoral, clima tropical litorâneo. Essas são as formas e a organização do clima do caso do Rio de Janeiro. Já o tempo, você não tem essa estabilidade toda. Então você pode dizer que hoje o Rio de Janeiro acordou ensolarado, ou amanhã ele acordou chuvoso, né? Ele tem uma mudança, inclusive essa mudança pode mudar, essa mudança pode se transformar, né, de uma hora para outra. Tanto que você pode sair de casa fazendo sol, depois começar a chover, depois durante a tarde voltar a fazer sol, depois durante a noite voltar a fazer chover. Você pode ter essas variações no mesmo dia. Por isso que você tem a utilização de mecanismos para tentar prever esse tipo de organização. A gente vai organizar e entender o comportamento da atmosfera, lembrando que a gente viu que tem uma camada específica que isso acontece, a gente vai ver o comportamento dessas duas formas. Inclusive, eu posso avaliar uma mudança climática a partir do momento que eu crio uma lógica de clima e vejo que esse tempo não está se comportando da mesma forma. Uma das formas que você pode entender um pouco mais, uma maneira que você tem de entender um pouco mais, é relacionando o clima com características de humor. Se a gente fosse fazer uma análise entre clima, né, uma relação entre clima e tempo, a gente poderia dizer que o tempo é como se fosse o humor. Você pode mudar de humor, né? Você pode, uma hora tá feliz, daqui a pouco acontece alguma coisa, você fica triste, ou você acorda desanimado, e aí de repente você vai se animando ao longo do dia, ou vai ficando chateado. Essas coisas você pode mudar de uma hora para outra. Tem gente que muda de humor de uma hora para outra. Isso é uma mudança característica do tempo, é uma mudança momentânea. Você não tem como prever como você vai se comportar no momento seguinte, no dia seguinte. Isso pode se transformar. Isso é como o tempo se comporta. Se a gente fosse fazer essa mesma analogia, a gente poderia falar que o clima é como se fosse a personalidade. Mesmo que você tenha variações dentro dessa personalidade, você segue uma lógica de personalidade. Então vamos dizer, se você disser que alguém é muito animado, agitado, contente, expansivo, essa pessoa pode ter um dia um pouco mais retraída, mas a personalidade dela é uma personalidade expansiva, ativa. Isso é como ela se comporta. E você vai tirar essa análise a partir da observação ao longo de algum tempo. Então, se a gente fosse relacionar, o clima seria como se fosse uma personalidade. É uma característica fixa, ela é estável, ela vai permanecer ao longo do tempo. Se uma pessoa é uma pessoa mais fechada, ela vai tende sempre a se comportar como uma pessoa mais fechada. O clima é a mesma coisa. Um clima polar pode ter um dia mais ensolarado, mas ele sempre vai se comportar como um clima polar. Essa é a lógica que a gente vai organizar melhor aqui. Bom, o tempo
tempo, a gente tem aqui a imagem de algumas medições de tempo. O tempo ele pode ser medido diariamente. Uma das coisas que é muito comum que as pessoas façam, principalmente quando elas vão viajar, é olhar a previsão do tempo para que elas possam se programar para colocar roupas na mala, se programar para poder se organizar. Isso é uma forma que eu tenho de tentar prever o tempo. E esse tempo ele pode ser medido, ele é medido diariamente. Alguns sites vão, inclusive, divulgar medições de várias horas do dia, para que eu possa observar essa variação. E ele pode, com certeza, ser transformado de uma hora para outra. É uma das características. Você, inclusive, pode olhar, muita gente olha a previsão do tempo antes de sair de casa, para saber se leva ou não o guarda-chuva. Por quê? Se esse tempo mudar, eu posso observar, por exemplo, a chegada de uma frente fria, que vai fechar o tempo, ou a chegada de um ciclone, que vai provocar um aumento dos ventos e, por isso, um tempo mais seco. E aí você consegue saber que esse clima, esse tempo ele vai se manter estável. No caso específico do Brasil, a gente tinha uma medição de tempo muito ruim. Não existia exatamente uma aparelhagem muito bem desenvolvida. A gente tem melhorado muito isso. Era muito comum as pessoas não acreditarem na medição do tempo e fazerem tudo ao contrário, porque às vezes a medição do tempo dava que ia chover e fazia um sol, dava sol e fazia muita chuva. Hoje em dia, o processo de medição do tempo no Brasil melhorou. Isso se faz através de estações meteorológicas que vão analisar o vento, algumas condições climáticas, e são importantes, inclusive, para navegação, são importantes também para algumas atividades, para que se saiba, que se prepare para esse tipo de mudança do tempo. Já o clima, ele vai apresentar uma manutenção maior ao longo dos anos. Eu vou observar um comportamento parecido ao longo dos anos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapa da classificação climática do mundo. Então, você tem áreas polares, áreas temperadas, áreas áridas, áreas tropicais, mediterrâneas, que é esse laranja aqui, clima de montanha. Eu vou observar que eu posso fazer uma divisão estática disso. Eu não poderia apresentar para vocês um mapa do tempo no mundo. Quer dizer, é até possível que se possa fazer isso, mas vai ser uma imagem de satélite momentânea, que vai observar as nuvens, e aí eu posso dizer como é que tá. Mas ela não pode ser um quadro estático, teria que ser uma imagem de satélite que está transmitindo no tempo real o comportamento da atmosfera. No caso do clima, não. Agora, como eu chego à conclusão que esse clima aqui em azul é um clima polar e esse clima aqui em marrom é um clima tropical? Eu vou observar isso através da avaliação de uma média climática, de uma média de tempo, de comportamento da atmosfera. E essa média é feita ao longo de 30 anos. Para poder observar melhor como eu vou desempenhar isso, eu preciso saber por que eu vou utilizar 30 anos para fazer o cálculo dessa média. A utilização de 30 anos, desse período longo de tempo, ela foi escolhida para evitar que você tenha uma grande anomalia na hora de avaliar, um grande erro na hora que você vai avaliar o comportamento e a característica climática de cada região. Por quê? Porque se eu utilizar um ano só, eu posso cometer um equívoco. O ano de 2014 foi marcado por uma grande seca atípica no verão no sudeste brasileiro, ou seja, a gente tem médias pluviométricas de chuvas que são bem mais elevadas durante o verão, no verão no hemisfério sul, e são concentradas ali naquela região sudeste, ou seja, o sudeste vai sempre apresentar um índice de chuvas maior nesse período. O que acontece é que naquele ano você tem um aumento das chuvas, uma diminuição das chuvas, na verdade, provocada por um ciclone, ou seja, um regime de ventos maior do que o normal, e esse ciclone vai impedir a chegada de umidade. Então, o que isso significa? Significa que, particularmente no ano de 2014, você vai apresentar um verão seco, que é fora da característica dessa região. Se eu só olhasse um ano para criar a minha característica e classificação de clima, eu iria cometer um equívoco. Por quê? Porque eu iria olhar uma característica que é uma característica fora, uma curva fora do meu gráfico. Agora, se eu olhar vários anos e avaliar isso ao longo dos anos, eu posso observar como se comporta mais ou menos aquele clima. E aí eu vou conseguir retirar da minha medição alguma medição, algum ano que tenha sido atípico.
por exemplo, fora do comum, né? A gente teve também invernos muito rigorosos, que também são fora do comum, então que podem ser descartados ou que não vão representar a realidade. É importante que se faça isso, inclusive, para que a gente possa observar o comportamento climático e avaliar se a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas efetivas. Por isso que é tão importante que se faça isso. O estudo do clima, o estudo do tempo são muito importantes porque vários fenômenos climáticos são capazes de alterar a organização da vida humana, são capazes de provocar uma série de transtornos e também são essenciais para a sobrevivência. Fenômenos como chuvas, né, são importantes para que você possa manter a sobrevivência da vida na Terra e a nossa organização de vida como a gente vive hoje em dia. Espero que tenha ficado claro. Tchau!